Salve Futuro Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal. Na aula passada fizemos aqui algumas configurações de rota e vimos aqui que a área da administração já está a funcionar e esta rota ainda não tem funcionalidade. Nos próximos minutos vamos trabalhar a área que vai nos levar nesta rota para podermos criar os posts com autenticação, com validação CRF, controle de segurança, e vamos utilizar o user auth como o autor. Então não sai daí, fica do outro lado para darmos continuidade na nossa aula. Vou aqui no meu VS Code, vamos aumentar aqui 3 rotas novas. Primeiro, vou aqui comentar rotas de post. E aqui vamos adicionar 3 rotas. A primeira, uma rota get. Não vou muito falar do que é get, do que é post. Se puder dar uma olhada na internet, o que são os verbos HTTP. Nós vamos aqui utilizar apenas 2, o get, o post. Não vamos utilizar os outros, mas o get serve para obter a informação e o post para enviar. Se quiser dar um aprofundamento mais sobre este conteúdo, oriento que pesquise um pouco sobre os verbos HTTP naquilo que é transferência de informação. Aqui eu vou escrever posts e aqui nós vamos adicionar o nosso controller que ainda não existe. E o método que vamos chamar index. E aqui vamos adicionar posts novo e vírgula, vamos adicionar o controller posts, 2 pontos, novo. E por fim, vamos colocar a última rota. Get, essa vai ser posts, porque é de envio. E vamos colocar posts para criar. Criar, método criar. Prontos. Com estas rotas nós já podemos avançar para darmos continuidade do nosso projeto. Vou agora criar aqui o nosso controller. Neste caso aqui, PHP Spark, make controller. Vamos chamar de posts. Enter. E aqui nós temos o nosso post criado e o método é index. Note, se eu escrever aqui, por exemplo, die, escrever assim, olá, seja bem-vindo prontos. E fazer aqui o teste, veremos que teríamos já alguma informação funcional. Aqui temos a informação, quer dizer que a nossa rota está a funcionar. Agora já podemos continuar com outras funcionalidades. Vamos excluir isto e vamos adicionar código que realmente interessa. Aqui no index vamos fazer um return e vamos para a view que ainda não existe.
esta view vai na pasta admin, posts, index. E aqui nós vamos passar um array que vai levar a informação para lá da view. O que é que vamos colocar aqui? Precisamos passar uma variável aqui, posts, que leva a informação e esta variável recebe o new posts, que é o nosso model, posts, model. Não sei como é que nós criamos o model aqui. É post model, é singular, post model. E aqui vamos dizer fundle. E pronto. Está a dar erro porque não foi importado. Então aqui só seria uma coisa de fazer use app barra models barra e o nosso model. Pronto. E acredito que isso deveria sumir. Deixa aqui ver. Token expect. Deixa ver. Ah, sim, tem um ponto e vírgula que não seria. Pronto. Fechou. Agora vamos criar outro método, que é o método que vai levar os dados para a nossa view. Public function criar. E aqui vamos fazer que model vamos adicionar aqui dados, uma variável, uma matriz que vai receber as seguintes informações. Quais informações vai receber? Se você lembra aqui, deixa aqui ligar o meu Workbench. Nós temos algumas informações, como no caso de autor ID, nesse caso vai receber auth, que vem do model, auth, da função auth, e recebe, são os métodos que nós temos, os atributos. Na função model ou no método auth, nós temos esses outros atributos. Então, eu vou selecionar este, que é o ID, que realmente interessa, para ser injetado no nosso post como autor. Deixa aqui buscar a informação para você ter certeza do que nós estamos a falar, que é aqui em blog C4, em post, nota que nós temos o autor ID. Depois nós teremos outra informação como é o título. Título vai receber o this.request.getPost, que é o nosso campo do formulário, título. Estou sempre adicionando ponto e vírgula, mas é vírgula. E vamos aqui adicionar o slug. Esse aqui vai ter alguma particularidade, algo muito diferente, porque o título nós vamos converter em uma URL. Então, para convertermos o título em uma URL, nós usamos o método URL title, este aqui. E aqui vamos passar o campo, que vai ser this get request, .
get post, e aqui vamos passar o slug, o título, YouTube, daqui, e ainda nós vamos falar que vamos passar este caractere, porque aqui ele diz assim, o separador vai ser o quê? Quando nós digitamos o título, ele tem espaço, então os espaços ele vai transformar como um separador deste elemento, que vai ser como um underscore, um if. E ainda, note que a mesma função, o mesmo método, aqui pergunta se vamos transformar em lowercase. Por padrão ele vem falso. Então vamos colocar aqui true, para ser minúsculo. A URL não pode ser maiúscula. E finalmente vamos adicionar mais dois campos, que é o conteúdo. Pronto, request, get post. E aqui vamos colocar o conteúdo. Por fim, vamos colocar o publicado, para nos facilitar colocar um texto em rascunho ou não. Olha que ele é um inteiro, vamos aqui fazer um cast com int e diz request posts. Pronto. E aqui ele recebe publicado. Pronto. Se alguma coisa estiver errado, vamos ver se ele tem um campo de data. Tem. Então aqui nós vamos precisar adicionar um último, que é created at, que é um campo de controle para a data atual. E aqui vamos colocar igual a date. E em date nós vamos adicionar dia, ano, e aqui nós precisamos H e S. Pronto. Então é o formato que ele vai receber. Normalmente os sistemas recebem as datas no formato americano, que é ano, mês e dia. E aqui nós passamos o timestamp, que é a hora em que foi publicada. Nesse caso, hora, minuto, segundo. Prontos, fechamos essa parte e o que é que nos falta? Agora é inserirmos isso de fato num banco de dados. Que vai receber, vamos lá, if. Aqui ainda nem estamos a fazer validações como tal. Qualquer coisa praticamente pode entrar. Vamos lá, if dados model. Model, esta variável, ponto. Insert. E aqui vamos passar estes dados, esta variável, dados. Então, vamos retornar aqui alguma coisa. Return, redirect. E aqui, volta, que é o back, voltar para trás com os campos preenchidos. With input. E aqui vamos passar um outro elemento que é with error. Então, aqui vamos escrever erros. E quais são os erros? Vamos escrever aqui models. Este aqui, models, get errors. 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 Não sei porque aqui não passa, talvez deve ter algum erro. Vou verificar porque aqui ele não preenche.
talvez este aqui. Pronto. Esse não é daqui, não é aqui. Por isso que está dá erro. Aqui fechamos. É aqui dentro. Nota que se eu escrever ele vai ter que completar. Models errors. Está aqui. Fechou. Então, se isso não passar, retorna erro. Caso não, então nos leva para a mensagem real de fato. Portanto, red para qual rota? Retorna para a nossa rota admin barra posts. Note, vamos aqui na rota para explicar melhor. Nós temos o grupo é admin e temos rota. A rota está dentro do grupo admin. Logo, ao chamar essa rota, sempre deve lembrar de qual grupo faz parte a rota. E daqui nós vamos colocar um with message. Qual a mensagem? A mensagem que vai passar aqui é post criado com sucesso. Post. Pronto. Fechou. Agora temos já a funcionalidade de criar o post. E o que é que vai nos faltar? Vai nos faltar agora termos o post de fato, a página post index que nós definimos aqui, que é para listar os nossos posts. Vamos agora em view, na nossa view aqui, em admin vamos criar uma pasta que vamos chamar de posts. E aqui em posts vamos adicionar uma página chamada index.php. Agora sim, se você testar isso aqui, vai ter que retornar um branco, porque tem uma página que não tem nenhuma informação. Se quiser testar, vamos só fazer assim. Olha. Pronto. Veja que aqui nós temos a informação que adicionamos na view. O que é que nós vamos adicionar aqui? Nós temos o nosso layout admin, que é este, e vamos fazer um extend, que vai ser extend this extend, e aqui nós precisamos adicionar o layout barra admin. Prontos, faltou fazer isso, e até vou já replicar isso e mais assim. E o que é que eu preciso aqui? Aqui preciso só adicionar a nossa section. E aqui é só fazer assim, section e end section. E a nossa seção aqui passa um texto chamado conteúdo. Eu não sei se você se lembra, mas deixa aqui refrescar a memória. Aqui no nosso layout temos esta seção, conteúdo, renderiza uma seção. E esta seção, esta que nós estamos a passar aqui. A mensagem que nós definimos aqui, esta variável, é recebida aqui em admin message, na seção, e traz todas as informações possíveis por intermédio desta variável. Ok, aqui está tudo ok. Se você executar agora, desse jeito, já traz alguma coisa. E esta área que agora nós vamos trabalhar para você entender melhor qual conteúdo vai aqui. Vou marcar uma pausa no vídeo, depois eu volto para explicar
o que eu adicionei aqui. Ok, adicionei aqui o que seria necessário para a gente. Nota o que eu fiz neste código. Adicionei este trecho depois do insert no interior da seção do nosso template conteúdo. Adicionei esta parte, que é a parte de cima, onde nós temos duas informações possíveis. Primeiro, o título ao lado esquerdo, post, e depois temos um botão no lado direito que é para adicionar novo. E aí chamamos a rota post admin ou admin post novo, que é esta admin post novo, que é esta rota que nós temos aqui. E adicionei aqui algumas classes Bootstrap. Isso aqui não deve ser novidade para você. E com um ícone mais, né, positivo, um ícone cruz. E aqui usei um card nesta div que abre aqui e fecha bem no fim. Esta é a primeira. E o que eu fiz? Adicionei um card e adicionei também este elemento que é para a tabela ser responsiva no caso do dispositivo ou da tela do dispositivo ser menor. Esses outros elementos são meras classes Bootstrap. Se tiver dificuldade com isso, o código vai estar disponível no repositório, conforme nós estamos fazendo, e ainda podes também procurar na documentação do Bootstrap para aprofundar conceitos sobre o próprio Bootstrap. E aqui, o que eu fiz? Adicionei o título, o estado, nesse caso, se foi publicado ou não, foi criado em e as ações. E temos uma tbody dentro do interior da tabela, que é isso aqui. Este código aqui pode comentar, digitar e deixar conforme ele está. Pode comentar, ainda não é necessário neste momento. Depois eu explico o momento exato em que nós vamos utilizar isso. E usei uma table row, que é esta. É só uma table row. Dentro da table row nós temos o primeiro elemento que vai nos trazer. Tem esta parte aqui, que eu esqueci de explicar, onde nós recebemos os dados que vêm do nosso controller, nós passamos a variável post. Deixa aqui ver, esta variável post traz os nossos posts. E esta variável nós recebemos aqui. Por ser uma lista, nós precisamos percorrer esta lista com um for each. Para cada uma linha de posts, que vamos chamar como post, vai percorrer todos os elementos daquela lista e no fim, se não tiver nada, então ele traz o não encontrei. Na verdade, eu gosto de fazer o seguinte, que é para não ter problema, não sobrecarregar. Eu primeiro já verifico aqui. Quer dizer que vai verificar primeiro se o post estiver vazio, então logo retorna está vazio. Pronto. Isso vai se dar trabalho de percorrer a lista quando tiver mesmo informação. Se não tiver vazio, então cai neste outro bloco. E o que é que acontece aqui? Se existir dado, então, nesta table row temos uma table body, que é esse TD, onde vai passar a fonte e passa o título. Tudo isso nós definimos na nossa tabela. Essa informação é um atributo da nossa tabela. E depois passa outra linha que verifica que se o título for publicado, nesse caso, que é o estado que nós definimos aqui, se existe publicação, então retorna esse badge com sucesso. E caso não, retorna outro a dizer rascunho, publicado rascunho. E temos ainda uma outra linha, que é esta, que vai receber a data no formato que nós bem entendemos, formato português, dia, mês e ano, com este formato aqui. É só passar o date, se você fazer assim, ele recebe esta informação
o formato da data e o timestamp. O nosso timestamp vem do created e é preciso que se converta em string. E depois temos esta outra linha, deixa eu fazer aqui uma quebra aqui, deixa aqui ver, isto aqui é daqui. Se fazer uma quebra aqui, nota que isso está no interior, deixa mais fazer uma quebra aqui. Isto aqui, nós temos uma âncora, que é um link que nos leva a editar hash. De momento, este link aqui pode gerar erro porque a variável está comentada. Podemos não fazer o teste, mas é necessário que se faça teste para você entender o que é que está a acontecer lá na nossa view. E temos um formulário. Neste formulário, passamos o post que vai ter uma ação para excluir. Essa rota ainda nós não criamos, não temos ela, mas depois vamos defini-la. E faz o inline para não aparecer como um formulário. Nesse formulário, o que é que acontece? Temos um botão, temos o CRF, porque ele faz um post. Ao fazer o post, então é necessário que enviemos com segurança. E passamos isso aqui, a este botão, que passa um JavaScript aqui a confirmar se deseja realmente apagar pergunta no navegador e pronto, acabou. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir esta variável e também vou excluir esta, depois tenta se lembrar e vamos fazer o nosso teste no navegador. Aqui está o nosso resultado. Tenho a mensagem, nenhum post existe ainda, tenta criar um novo. Se nós criarmos um novo, ele vai dar erro porque não temos também esta view. Então, para a aula não ficar muito longa, eu vou cortar aqui e na próxima aula vamos dar continuidade para fecharmos o nosso post.